E aí, pessoal, agora vamos ver nesse vídeo a organização do trabalho, né? Como o trabalho capitalista se organiza, né? E como isso gera as distorções, como diz Marx, ou se vai criar um sistema ótimo, né? Então, na verdade, a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais do ponto de vista da crítica ao capital, tá? Então, primeiro, o capitalismo vai trazer uma divisão social do trabalho, né? Então, mais uma vez, tal em grego quer dizer trabalho, vou usar isso várias vezes aqui, né? Que a gente vai ver que se aprofunda, né? Ele existe faz tempo, mas ele se aprofunda essa divisão no final do século XIX, começo do século XX, né? Então, ali a gente está falando da segunda revolução industrial, a gente está falando principalmente da transformação, principalmente quando a Inglaterra, a Alemanha, o Japão, a França, Estados Unidos, todos esses países já estão se industrializando, já estão num ritmo acelerado de trabalho, né? A divisão social do trabalho, ela faz com que as pessoas elas saiam dos seus trabalhos tradicionais, larguem essa sua sociedade tradicional. O que é a sociedade tradicional, né? Essa é uma sociedade em que as pessoas elas estão ligadas a funções estáticas, né? Funções estabelecidas que a própria sociedade dá. Então, numa sociedade tradicional, você não pode escolher, por exemplo, você vai ser advogado, médico, engenheiro, filósofo, sociólogo, né? Barbeiro, encanador, pedreiro. Você não pode escolher, né? Você vai seguir a profissão provavelmente que o seu pai ou sua mãe tem, né? Se você é homem, seu pai é pedreiro, você vai ser pedreiro. Se você é mulher, sua mãe é mãe e esposa, você vai ser mãe e esposa de alguém. Nas sociedades tradicionais cristãs, principalmente, né? É assim que se dá. Ao longo do tempo, a industrialização obriga as pessoas, né, a largarem essa sociedade tradicional, que muitas vezes é uma sociedade agrária. E essas pessoas têm que ir para a cidade. Essa família não é mais uma família estendida, né? Começa a se tornar uma família nuclear. E agora, não só o homem trabalha, mas a mãe trabalha, também os filhos trabalham. Numa sociedade industrializada, né? A criança, se consegue fazer algum tipo de trabalho, ela vai trabalhar, né? Então, por isso que a gente chama até os trabalhadores de proletários, porque eles vão ter uma prole grande e essa prole vai trabalhar. Então, você vai ter 8 filhos, os 8 filhos vão trabalhar. Enquanto eles puderem fazer alguma coisa, eles vão trazer sustento para essa família. Obviamente que no século XIX, né, ainda não tem uma grande universalização da educação, então as crianças vão trabalhar e só depois elas vão entrar na escola, né? Por isso que é até interessante pensar que antigamente os trabalhadores tinham muitos filhos porque eles geravam dinheiro. Hoje em dia, os trabalhadores têm poucos filhos. Por quê? Filho é gasto, né? De um ponto de vista econômico. Olha só como a sociedade tradicional se coloca. Você quer preservar a família tradicional, né? Você tem que voltar a um modo de vida da sociedade tradicional, de fato, né? Então, junto com esse processo, acontece a urbanização, né? E a subordinação do campo à cidade. Então, a produção do campo ela não vai ser mais autônoma, né? Ela vai começar a ser criada para atender às necessidades da cidade. Por exemplo, né? Você precisa de matéria-prima para fazer tecido, você precisa de algodão, ou você precisa de lã, por exemplo, na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra não consegue plantar muito algodão porque o clima lá é horrível, né? Então, você vai ter bastante produção de ovelhas e, portanto, de lã. Então você não vai ter produção de ovelhas porque é legal ter ovelhas, porque a sociedade tradicional tem ovelha. Não, você precisa de lã, então você vai ter muita ovelha. Eu não aguento mais tomar leite de ovelha, azar o seu, né? Você vai ter que continuar vivendo com um monte de ovelha, porque essa é a necessidade da cidade, né? Isso é só um exemplo. Pode ser através, por exemplo, da produção de alimentos, alimentos para serem consumidos na cidade, né? Então você vai ver, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo hoje em dia, né? Existe a mancha urbana, mas existe um cinturão verde logo depois, assim, na região metropolitana, às vezes até entrando nessa região metropolitana, que é uma região onde a gente produz muitos hortifrutis para o consumo na capital. Então, esses lugares acabam trazendo para São Paulo, né, essa produção, porque está subordinado, né? Eles não estão produzindo para eles mesmos, estão produzindo para o consumo das cidades. Isso é uma questão importante e que se desenvolve cada vez mais com a rapidez da logística, do transporte de cargas, né, e alimentos, e por aí vai.
E também isso faz com que você tenha uma dificuldade de manutenção do pequeno produtor, porque o produtor pequeno, né, ele tem principalmente uma produção de subsistência. O que quer dizer isso? Ele produz principalmente para o consumo próprio, né? Então, quando você começa a ter produtores vizinhos maiores que têm uma capacidade de atender as demandas já de uma sociedade urbanizada e mais capitalista, esse pequeno produtor ele acaba sendo expulso de lá. Como que ele é expulso? Existem várias maneiras de ser expulso aqui. Ele pode perceber, não ser expulso de fato, mas vender a sua terra porque ela valoriza muito, né? Ele pode ser expulso por uma briga fundiária, uma briga na justiça, falar, não, essa terra que esse cara ocupa, na verdade, é a terra do meu avô e tal, criar demandas verdadeiras ou falsas, mas que expulse essa pessoa daí, ou até mesmo o Estado falar, olha, você não pertence aí, como o processo de cercamentos na Inglaterra do século XVII, tá? Então, isso pode ocorrer também. Bom, esse homem vai para a cidade, né? Só que esse homem, ele está separado do processo da criação que ele estava antes. Então, o sapateiro que produziu o sapato artesanalmente, ele tinha todo o plano do sapato na cabeça, ou desenhado, assim, num caderno, numa planta. Quando ele vai para a cidade e vai numa fábrica de sapato, ele é o responsável pelo quê? Pela operação da máquina de corte de couro, né? Assim ele vai perdendo a capacidade de criar novos sapatos. Obviamente que ele está lá dentro, ele pode sempre sugerir, né, maneiras de fazer. Ah, eu tenho outra ideia de sapato, etc. Só que ele perde a autonomia de criar o sapato que ele quer, né? Então, ele também perde a autonomia de ser dono das ferramentas. Agora tem um burguês que é dono de tudo, né? E, portanto, ele vai ter que vender sua mão de obra e não vai receber o lucro, ele vai receber um salário, né? Esse é o acordo do capitalismo que a gente viu até agora. Mas tem uma coisa importante aí, né? É mais difícil você ver o valor do seu trabalho. Por quê? Você corta tecido, né? Você corta couro, né? Qual que é o valor agregado do seu trabalho àquele sapato, né? Então é difícil de saber. Portanto, muitas vezes aqui o empregador pode jogar o salário lá para baixo, justamente para ganhar mais valia que o Marx estava falando, né? Então, a alienação de trabalho, ela traz a noção que o trabalho ele não é difícil de você entender que o que você fez gerou de fato um sapato. Às vezes é mais, às vezes é menos difícil, né? Então, isso é o processo de alienação, é estar alheio, não entender como isso funciona. Bom, além disso, a gente vai ter um aumento forte do desenvolvimento tecnológico a partir do capitalismo. E tem uma pergunta que a gente que eu quero colocar aqui, né? Que se o aumento da tecnologia ela amplia as desigualdades. Muita gente fala que hoje em dia sim, né? Quanto mais o desenvolvimento industrial, maior a desigualdade, maior a separação entre quem pode trabalhar e quem não pode trabalhar, né? Então, se você pensar no trabalhador fabril de 150 anos atrás, né? Então, o que esse cara precisa para trabalhar numa fábrica? Ele precisa estar vivo e conseguir fazer movimentos básicos. Crianças trabalham, mulheres grávidas trabalham, homens trabalham, mulheres trabalham, idosos trabalham. Então, todo mundo consegue trabalhar. Hoje em dia, você quer trabalhar numa fábrica, o que você precisa fazer? Bom, você precisa ter um ensino fundamental, portanto, saber ler e escrever, ter um ensino fundamental, muitas vezes fazer um colégio técnico, né? Então, fazer uma especialidade, utilizar uma máquina extremamente precisa e mais ainda, né? Muitas vezes você precisa de um curso superior para trabalhar na fábrica. Então, você tem um custo muito alto. Tudo bem que hoje em dia é muito mais fácil de atingir isso do que nessa época. Mas aqui qualquer pessoa, antigamente qualquer pessoa podia trabalhar. Aqui hoje em dia a gente vai criando pequenos nichos de quem pode trabalhar ou não, né? E além disso, até mesmo o acesso que as pessoas têm ao conhecimento, a discussão política, ela é variável de acordo com o acesso que você tem à tecnologia. Imagine alguém que não tem internet, não consegue assistir essa aula, né? Basicamente isso é extremamente importante, né? Isso já cria uma divisão muito grande e as pessoas que vão perdendo essas pequenas oportunidades vão também perdendo a capacidade de se formar e
conseguir ser um trabalhador que recebe um grande salário, o seu empreendedor que consegue desenvolver o seu próprio negócio, né? Então, você tem uma dificuldade, né? Então, eu perguntei, mas estou dando resposta. Sim, quanto mais tecnologia, maior desigualdade, né? E, então, você tem um aumento da concentração do quê? De capital, justamente em quem tem mais acesso a essa tecnologia. Beleza? Eu não estou falando de casos individuais. Você pode falar de um caso individual do homem que nasceu na roça, foi visto jogando futebol e virou atacante de um time do exterior, né? Isso não é exatamente a questão para a sociologia. A sociologia está pensando em padrões sociais, né? E qual que é o padrão social de quem está longe do avanço tecnológico? Sem capital. Quem está mais próximo, concentra capital. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.